seja o nome do Senhor, que essa tremenda graça nos alcançou. Isto é maravilhoso. Eu quero convidar as crianças, elas vão estar aqui para a gente orar. E eles vão saírem para um momento de ministração para eles. Então, as crianças, por favor. É bom ter crianças na igreja e nós temos a alegria de vê-las aqui. Nós vamos orar por elas, pedindo a Deus que as abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado por estas crianças. Abençoa suas vidas, as vidas dos seus pais, as suas famílias. Que a mão do Senhor permaneça sobre cada uma delas e que elas cresçam no teu temor, no teu conhecimento. Abençoa os professores que estarão ministrando a estes corações. Que o Senhor os use agora, no nome de Jesus. Amém. As crianças podem sair devagarinho. Amados irmãos, nós temos falado, seguindo um tema geral na igreja, que fala exatamente da obra da evangelização, que é uma obrigação de todos. Todos na igreja têm esta obrigação. Mas antes que a gente se debruce diante da palavra de Deus para estudar esta palavra, nós queremos convidar você que está aí perto um do outro para ter um momento de oração, abençoando a família. Você aproveita, abençoa a família. Mas, pastor, eu estou sentado com meu esposo. Então, abençoa a sua esposa, abençoa o seu esposo, abençoa a sua casa. Vamos ter esse momento assim, de oração, uns pelos outros. Não precisa você se achegar, só você que está aí já com a família, familiar seu. Então, faça isso. Vamos orar. Uns pelos outros nesse momento. Você que está em casa, aproveita também, reúne a família diante de Deus para a oração. Vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome pelo privilégio de termos uma família. Nós te bendizemos porque a igreja é formada por famílias. E o Senhor tem no seu coração investir poderosamente na vida da família, para que a família seja levantada para ser uma bênção diante da tua presença. Pai, move os corações dos pais e os corações dos filhos para estarem e permanecerem na tua presença. Eu abençoo todas as famílias aqui representadas, aquelas famílias que estão também em casa nos assistindo. Senhor, visita-as. Nós entregamos nas tuas mãos, porque cremos que o Deus que formou estas famílias é o Deus que está pronto a edificá-las, a abençoá-las, tanto os pais quanto os filhos. Nós entregamos em tuas mãos, Senhor, na certeza que a tua bênção será derramada, ou já tem sido derramada poderosamente sobre a vida destes lares. Nós entregamos nas tuas mãos e pedimos que o Senhor os livre do maligno, que a mão do Senhor permaneça poderosa sobre cada um destes lares, no nome de Jesus. Amém. Agora, meu amado, você abre a sua Bíblia lá para o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas. E Lucas trouxe o relato dos atos do Espírito Santo. Interessante que os atos dos apóstolos são os atos do Espírito Santo. O que o Espírito Santo fez usando os apóstolos, o que o Espírito Santo fez usando a igreja.
Isto é maravilhoso. Apenas o versículo 8. Eu vou ler aqui, depois os irmãos, juntamente, tanto os de casa como os daqui, vão ler o versículo 8 novamente, repetindo. Versículo 8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Os irmãos, vamos ler com a voz assim boa. E os irmãos que estão em casa possam ouvir também. Vamos lá? Amém? Novamente, todos nós. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vamos orar, amados. Pai, abre o nosso entendimento nessa noite para nos deliciarmos, mas também sermos desafiados por esta palavra. Fala ao meu coração, fala ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Amados, no domingo passado falamos sobre a conquista da verdadeira vida cristã. E que essa conquista só é possível através de uma ação do Espírito Santo de Deus que traz a luz ao nosso entendimento e desvenda os olhos espirituais para que a gente enxergue as maravilhas da lei do Senhor. Também tivemos uma semana de consagração e oração. Desde a segunda-feira, encerrando na sexta-feira, com uma vigília que a gente desafiou aqueles que vieram e eles aceitaram, e a gente fez uma vigília pela primeira vez na Igreja Presbiteriana de Souza, pelo menos no momento que eu sou pastor da igreja, de 7 horas, quase 7 horas de oração. 21 até 3 da manhã, a gente teve um intervalo também para um lanche rápido. Então tivemos aí 7 horas, quase 7 horas, com palavras muito abençoadoras, provindo do coração de Deus para o coração do povo. Louvores abençoados, foram cerca de quase 14 músicas, né? Louvando ao Senhor aqui, e também oração pela igreja, oração pela nossa cidade, oração pelo nosso estado, oração pelo nosso país, oração pelos missionários, pelos projetos da igreja. Então foi assim muito edificante. E você que não veio, perdeu. Mas tem mais. Em março nós vamos ter outra semana de consagração e você não pode faltar. Deve estar aqui para a gente ser, na verdade, edificados. Hoje pela manhã nós falamos sobre o fruto do Espírito, a importância que é frutificarmos, segundo o amor de Deus que está no nosso coração, que está sendo derramado pelos nossos corações. E nós falamos que Deus deseja que nós, na verdade, possamos transmitir as características deles, os seus atributos comunicáveis. E assim vivendo, fazendo essa revelação desses atributos comunicáveis de Deus, nós também podemos frutificar. E assim iremos mortificar todos os feitos do nosso corpo. O nosso velho homem estará sendo mortificados completamente. E nesta oportunidade nós vamos falar sobre o ser testemunhas. O texto lido, Jesus
está se despedindo dos seus discípulos após a ressurreição. Sentado à mesa, comendo com eles. O texto nos fala que ele estava comendo com eles. E esta era a última refeição. E ele fala sobre as verdades que compõem a base para o estabelecimento do reino de Deus. Quais são as bases para que o reino de Deus se estabeleça? Já que ele tinha um grupo de 120, os apóstolos e mais discípulos que foram instruídos 3 anos e agora estão se preparando para dar prosseguimento, para dar continuidade à igreja do Senhor, ao cristianismo que precisava ser propalado, divulgado, ao cristianismo que precisava ser levado a todas as nações da terra, ao cristianismo que precisava ser revelado como o reino de Deus que está presente na terra. E que tem um rei que é o Senhor Jesus, que venceu a morte e está vivo e reina para todo sempre. E Jesus Cristo ordenou que, para não se ausentarem de Jerusalém, também ordenou-lhes a esperar a promessa do Pai, a qual fora dito por ele, e esta é a promessa. Versículo 5 desse capítulo 1 de Atos diz isso: sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. E finalmente declarou-lhes que eles iriam receber poder para serem testemunhas quando o Espírito descesse sobre a igreja. Quando a gente lê o capítulo 2, a gente vê esta experiência maravilhosa, onde a igreja foi batizada com o Espírito Santo. O Espírito Santo, a partir dali, começou o seu ministério, fazendo a obra do Senhor, glorificando o Rei Jesus e estabelecendo assim o seu reino, não só em Jerusalém, mas na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então este é o assunto que vamos estudar. E a gente vai estudar sobre fundamentado no tema, chamados para serem testemunhas. Você e eu, nós somos chamados para sermos testemunha. Os discípulos foram chamados para ser testemunhas. E o que isso exige de nós? Qual é a exigência? Primeiramente, é ter uma vida consagrada. A palavra consagração significa dedicação total a Deus. Íntegros, inteiros diante do Senhor. Na Bíblia encontramos o povo de Deus consagrando tudo: pessoas, lugares, vestes sacerdotais, campos, ofertas, dinheiro e utensílios. O dia e até animais são consagrados diante do Senhor. Isso mostra que devemos consagrar todas as coisas a Deus em um ato de fé. Ao recebermos dele, nós devolvemos para ele. Interessante, amados, que sempre vem no meu coração quando eu vou orar no início do dia, porque Deus nos dá um dia inteirinho, 24 horas, de devolver esse dia para o Senhor e dizer: Senhor, eu quero que o Senhor me dirija, eu quero que o Senhor me oriente em todas as coisas nesse dia. Então é muito importante esta consagração diária, cotidiana, no ordinário, no que você vai fazer no dia a dia. A irmã que fica em casa vai o quê? Vai cuidar da casa, vai fazer o café da manhã, aí vai fazer depois as atividades de limpeza, da casa também, das roupas, e vai consagrando isso, colocando diante do Senhor esta realidade. Você que sai para o trabalho, vai exatamente consagrar aquilo que você vai fazer, porque você e eu
não estamos trabalhando para nós mesmos, estamos trabalhando para o Senhor em todas as atividades que fazemos. Então imagine como é abençoado e abençoador. Você já chega no trabalho abençoando pessoas. Você vai orar pelo seu chefe, vai abençoar. Senhor, eu quero uma oportunidade aqui. Eu estou me consagrando na tua presença para ser uma bênção. Isso mostra, amadas, que devemos nos colocar diante do Senhor. Por isto, devemos orar entregando nas mãos do Senhor as nossas vidas. Então, algo extremamente necessário que é exigido para que nós possamos dar um bom testemunho é a consagração. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz: ora, o Espírito expressamente afirma nos últimos dias que alguns apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônio, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbe o casamento e exige a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Você ganhou um emprego, então consagra ao Senhor, para ser uma testemunha lá no seu trabalho, não atrapalhando as normas do trabalho, mas dando exatamente o testemunho eficaz ali. Os discípulos não podiam ausentar-se de Jerusalém. A ordem era: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Eles ficaram 10 dias consagrando as suas vidas em oração. Quando a gente lê os versículos 12 a 14 de Atos, do capítulo 1 de Atos, a gente vê isso. E dizendo: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Eu gostaria que você repetisse comigo o versículo 14. Vamos lá, todos nós? Achou aí? Atos 1,14. Diz assim: todos estes permaneceram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Unânimes. A ideia aqui é que eles estavam comprometidos nesta consagração. A missão é ser testemunhas, mas para que tenhamos a desenvoltura, a ousadia para sermos testemunha, nós precisamos de consagração. Sem consagração, não há possibilidade da gente efetivamente exercer este papel de sermos testemunhas do Senhor Jesus. Então, amados, vamos acordar para a oração. E não vamos perder mais aquela semana de consagração. A gente tem, a partir de março, vamos ter várias semanas de consagração, onde você pode comparecer e Deus vai te abençoar grandemente. Nós queremos sair. Estamos muito enclausurados, mas sair sem consagração é uma vergonha. Nós precisamos nos consagrar. Mas quando eu falo da igreja sair para evangelizar, você fica na expectativa, como é que o pastor vai fazer este esquema? Ele vai ter uma agenda para a evangelização? Nós já temos uma agenda pronta para a evangelização. E você deve acordar para isso. Você tem contato com pessoas diariamente? Amém?
Amém, irmãos? Então vai orando, Senhor, eu quero uma oportunidade. Por quê? Para ter contato com essas pessoas e falar a respeito de Jesus, você precisa estar conectado, ligados com o Senhor. Porque ser testemunha do Senhor Jesus exige primeiro consagração. E pela consagração, o Espírito de Deus que habita em nós vai nos levar exatamente para aquela situação maravilhosa de você poder falar de Jesus. Você chega no local, aí vai logo orando, Senhor, por favor, me dá uma oportunidade aqui. Ou então você já sai de casa, Senhor, eu quero uma oportunidade para falar de Ti. E Deus vai abrir, amados, vai nos dar. Eu sempre estou fazendo isso quando caminho. Eu caminhava sozinho, várias pessoas me encontravam, e às vezes, sem eu falar nada, eles falavam comigo e já vinha abrindo o coração. E aí, a gente aproveita para falar do meigo nazareno. Então, amados, é Deus quem abre as portas, mas é preciso que a gente esteja vivendo esta realidade da consagração. Então, os discípulos foram chamados para serem testemunhas. E a primeira exigência é consagração. Eu vou passar a cola para vocês, é consagração. Então, vocês precisam se consagrar, eu e vocês. Em segundo lugar, a segunda exigência é ter uma vida consagrada para testemunhar. Por que eu vou ter uma vida consagrada? Para aparecer? Para dizer que eu sou espiritual? Não. Para testemunhar. O poder de Deus nos é concedido para testemunhar. Geoffrey King, um teólogo inglês, que estava na primeira companhia de Westminster, encarregado para traduzir os primeiros 12 livros da versão para a versão da Bíblia Rei James, disse o seguinte: uma testemunha em uma corte de justiça precisa apresentar provas. Uma testemunha cristã precisa ser a prova. Essa é a diferença entre a lei e a graça. Vocês entenderam, irmãos? Uma testemunha em qualquer corte precisa, na verdade, apresentar as provas, dizer aquilo que viu. Já a testemunha de Jesus Cristo, a testemunha cristã, ela precisa apresentar a prova que ela pertence a Cristo. As evidências estão no seu procedimento e na sua fala. Então, o segredo é que aqueles que são testemunhas de Jesus, eles precisam, na verdade, não apenas dar o testemunho a respeito de Cristo, mas ser este testemunho. Ser este testemunho a respeito do Senhor Jesus Cristo. Portanto, aqui não tratamos de ter um testemunho, mas de ser uma testemunha. Logo, podemos pensar e definir como testemunhar. Vejamos algumas dicas que são importantes. Como era a minha vida sem Cristo? Nós tivemos o testemunho aqui do diácono Antônio Mendes na vigília. Foi uma benção. Ele resumiu, espremeu vários anos de vida com Deus e deu o seu testemunho. Então, você tem que falar exatamente o que era a minha vida sem Cristo. Como eu vivia longe do Senhor. E como eu recebi Cristo em minha vida. Como foi essa recepção. Como foi abençoado. O que Deus usou para te trazer aos seus pés. Então é muito importante que seja falado. E como é agora a minha vida com Cristo? O que é que tem acontecido? As mudanças que têm surgido na minha vida, como é que tem sido?
Então nunca esqueça que testemunhar não é algo que fazemos, é algo que somos. Você é uma testemunha. Amém? E ser-me-eis o quê? Testemunhas. E ser-me-eis testemunha. Ou sereis de mim, ou sereis para mim testemunhas. Os discípulos foram chamados para serem testemunhas. Então, isto exige a consagração da vida toda. E quando você vai falar a respeito de Jesus, você vai falar daquilo que Jesus é para você. Ele é o meu Deus, meu Senhor. Ele é o dono da minha vida. Por causa dele, eu tenho sido mudado de forma radical. É isso que a gente tem que passar para as outras pessoas. Os discípulos foram chamados para serem testemunhas. Isso exige, primeiro, consagração. Amém? Entenderam? E ter uma vida consagrada para quê? Testemunhar. Então, um negócio que não é que você tem um testemunho, mas que você é a testemunha. Você vai exatamente representar o Senhor Jesus, onde você vai falar dele. Ele mudou a minha vida. Ele é quem faz a grande diferença para mim. Em terceiro e último lugar, a exigência para ser testemunha é ter uma vida consagrada para saber do Senhor onde testemunhar. Muita gente tem dúvida, será que eu tenho que viajar de Souza para algum lugar? Tem alguns irmãos da igreja que estão viajando daqui para Pombal, mas não é para ser testemunha lá não. É para arranjar uma namorada. Quem sabe ele pode testemunhar lá também. Então tem alguns irmãos que estão viajando com outro propósito. Mas a gente tem que saber o lugar. Pode viajar até para Cajazeiras, né? Não tem problema nenhum, queridos. Não tem problema nenhum. Mas o mais importante disso, porque as demais coisas Deus vai acrescentando à medida que a gente é fiel, que a gente está, na verdade, caminhando, sendo carreado pelo Espírito Santo, na realidade de ser uma testemunha, haverá oportunidade à medida que a gente caminha no dia a dia, na vida, mudando de cidade, indo para São Paulo, né, Marquinhos, né? Marco Júnior. Então, você vai dando testemunho, onde você vai passando. Mas a gente tem que ter consciência disso. O texto diz, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, veja o texto aí. Volte-se para o texto, por favor. O texto diz, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Sereis minha testemunha, esse tanto aí é muito importante para que a gente defina o lugar onde a gente vai testemunhar. O que isso significa? Significa que no momento, não somente em Jerusalém, mas também em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então é a nossa responsabilidade esta tarefa missionária completa, integral. Não é somente em Jerusalém, não é somente em Souza, não é somente na sua rua, no seu bairro, mas é no estado da Paraíba. É também no nosso sertão, tão carente, né? A gente precisa pensar nisso. O Marquinhos é de São Francisco, em São Francisco, precisa chegar. Em Santa Cruz, precisa chegar. Aí a gente vai para esse lado, né? Aí em Conceição a gente chegou, mas antes de Conceição tem outras cidades. E a gente precisa enxergar isso e começar a orar por estas cidades, porque é a nossa responsabilidade
chegar até estas cidades, falando e testemunhando do Evangelho. A verdadeira testemunha tem responsabilidade de testemunhar, primeiramente, onde mora, na sua cidade, representada aqui por Jerusalém, mas também no seu estado, seu país e até os confins da terra. Interessante que nós, lá em casa, a gente reunia as meninas, quando pequena, para orar pelo Butão. Você já ouviu falar nesse país, Butão? Eu achei muito interessante, olhando no mapa, né, eu via Butão, que ficava exatamente ali do lado da Ásia. E eu e a Thelma, principalmente as meninas, a gente está orando pelo Butão. Anos se passaram, eu encontrei um irmão que fazia a obra missionária nesse lado da Ásia. E nós perguntamos, você já viu como é que está o evangelho no Butão? E eles disseram, olha, no Butão o evangelho tem progredido, a igreja tem crescido lá. Então nós estávamos em Minas Gerais orando pelo Butão. Nós estamos aqui orando pelo povo cobiano lá no Guiné-Bissau, na certeza que Deus está usando a Beth, missionária Beth, na certeza que Deus está usando também aquele pastor que foi ordenado lá do povo cobiano para se identificar mais com aquele povo, com aquela tribo, e Deus está usando para levar esta palavra a estes corações. Então, queridos, nós temos que ter esta verdade nos nossos corações. Muitos serão enviados a outros lugares. Nós estamos treinando aí, pelo menos 3 irmãos, o Bruno, o Eliabe e o Cristiano. Eles talvez sirvam aqui ou talvez nem sirvam aqui. Essa igreja tem uma história de muitos pastores que foram formados, que nasceram aqui e foram formados e estão hoje trabalhando, né? Às vezes dá uma saudade grande, não é, Cocoé? Micael está longe, né? O Petrocheles voltou para Sapé, está em Sapé. Então nós temos espalhado muitos queridos, Altino Júnior lá em Monteiro. Então a gente tem visto, amados, que Deus vai trabalhar no seu coração para você escolher o lugar onde vai testemunhar, onde vai ser testemunha. Mas você tem que começar aqui na sua Jerusalém. Vai sendo treinado aqui. E aí eu convoco você para, juntamente com a juventude toda que vai para o trabalho lá no dia 20 de março, abrindo a congregação lá no Souza 1. Nós queremos estar ali, vai ser uma bênção. Deus vai abençoar aquele lugar, porque você vai abençoar. Você está aqui exatamente para ser uma testemunha. Há um exemplo aqui. Em Atos capítulo 3, verso 4, Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, estes homens de Deus, que foram chamados pelo Espírito Santo, e aí eu digo, você, na verdade, não precisa que você esteja dormindo e de repente você sonha que tem que evangelizar. Ou que você receba uma visão, olha, eu sou evangelista. Não, você já é evangelista, porque Deus o fez assim. É nossa responsabilidade. Amém? Evangelizar é a nossa responsabilidade. Alguns vão ser enviados para outras terras, outras nações. Nós oramos também pelo Alain, Júlio Melo, que esteve no Guiné-Bissau, mas agora está no interior aqui no sertão do Rio Grande do Norte, fazendo o trabalho. Então nós temos que pensar nesta verdade. Deus quer que a gente se estabeleça e testemunhe ali naquele lugar.
Atos 8,4 diz: a igreja perseguida, depois da morte de Estevão, fez assim: enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então, o lugar para testemunhar é onde o Espírito Santo nos levar. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém, irmãos? Parece que os irmãos estão... Amém, glória a Deus, porque o Espírito habita em você. E você é chamado para ser testemunha. Então, dê glória ao Senhor por isso, é um privilégio. Ser representante do céu aqui na terra. Representar Jesus onde você chegar. Então temos que falar para que as pessoas ouçam. Amados, isso é uma alegria indizível, real. Que privilégio, mortais como somos, representando o reino eterno, propagando esse reino eterno. Então, queridos, é amém, 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 é glória a Deus, é louvado seja o nome do Senhor. A gente às vezes está muito cabisbaixo para as pessoas não chamar você de pentecostal. Amados, a Bíblia está cheia de glória e aleluia. Certo? Então abra o seu coração e veja a glória do Senhor. É claro, não é problema nenhum você dizer um amém, dizer um glória a Deus. Não há nenhuma censura nisso. Então, amados, aplicando, comprometa-se e se consagre para ser uma testemunha. Amém? Vamos nos consagrar, amados, para sermos testemunhas. Haja como uma testemunha do Senhor onde você chegar, onde Deus te levar, viajando, trabalhando, fazendo academia, seu exercício, estudando na faculdade, dando aulas, não é, Érica? Dando aulas. Você vai sendo testemunha. Vai falando e vai vivendo, ou demonstrando esse viver em Cristo. Lembre-se que o chamado não é para dar apenas um testemunho. O chamado é para ser testemunha. Para ser testemunha. O Senhor tem nos colocado em um lugar específico. Jerusalém, sua é Sousa. Mas há uma responsabilidade nossa de ser testemunha na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Na cidade de Sousa, no estado da Paraíba, no nosso Brasil e até aos confins da terra. Essa é a nossa responsabilidade geográfica. Mas tenho na mente que nossa responsabilidade inclui onde o Senhor me colocar, onde o Senhor lhe colocar, ali devemos ser testemunha. Logo, ofereça-se ao Senhor para ser uma testemunha. Eu acho que o ministério